gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se você gostar do conteúdo, se inscreva, curta, comente e compartilha. No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês 6 coisas que me aterrorizavam na infância. Mas antes eu vou preparar um leitinho para esquentar o estômago. Vamos comigo? Vamos lá! Bom, gente, agora que eu preparei o meu leitinho, a gente pode continuar a nossa conversa. E esse leite tá ótimo, viu? Tá com gostinho ótimo e tá bem morninho, que eu não deixei esquentar muito. Bom, gente, vou compartilhar com vocês 6 coisas que me aterrorizavam na infância. Até deixei anotado aqui, ó. Tá anotado aqui as 6 coisas que me aterrorizavam na infância, porque eu era muito pequena e eu tive que anotar todas essas coisas. Se bem que tinha mais coisas, mas eu vou compartilhar só 6 coisas. Bom, a primeira era embriagados. Gente, pessoas que bebiam muito álcool, muita bebida alcoólica, eu sentia medo. Ok, pode parecer bobo, mas eu sentia muito medo. Sentia medo de pessoas que bebiam bebida alcoólica e saíam por aí andando muito bêbados, porres. Sentia medo, não podia ver um que eu entrava em pânico, paralisava, meu coração acelerava e eu sentia um frio na barriga, sabe? Então era típico sintomas do medo e era isso. A segunda coisa que me aterrorizava quando eu era muito pequena, era medo de escuro. Gente, eu tinha muito medo do escuro. Se apagassem a luz do quarto onde eu estava dormindo, eu não dormia a noite toda. Ficava com muito medo. Entrava em pânico, sabe? Ficava pensando muitas coisas de assustar mesmo. Pensava em bicho papão, em monstros e acabava sentindo muito, muito medo. A terceira coisa que me aterrorizava na infância, ser esquecida na escola. Gente, quando eu era criança, eu era levada para a escola e se passasse da hora da minha mãe me buscar ou de outra pessoa me buscar, eu ficava com muito medo. Pra mim eu já ia ser ali abandonada, já ia ser esquecida e eu ficava com medo, muito medo, eu me sentia muito mal nessas horas, mas isso me assombrava muito na minha infância. Muito medo mesmo de ser esquecida. A quarta coisa que me aterrorizava quando eu era criança, filmes de terror. Isso me faz lembrar uma cena que aconteceu, que a gente tinha uma vizinha que ela era minha tia. Uma vez ela colocou um filme de terror na casa dela, aí a gente foi assistir pra lá. Gente, pra que eu fui assistir esse filme? O nome do filme era O Grito. Uma assombração que já tinha morrido há muito tempo, ficou uma maldição e ela assombrava as pessoas que frequentavam a casa em que ela tinha morrido. Então ela assombrava pessoas que iam frequentar a casa lá que ela havia sido morta. Como ela morreu ali sendo assassinada pelo esposo dela, a casa ficou mal assombrada e virou uma maldição. Então todas as pessoas que iam naquele local, ela ficava assombrando. Então, quando eu era criança, minha mãe me
lá pra casa da minha tia, né, que ficava do lado da minha casa, pra gente assistir esse filme, né. Eu fui assistir, a gente passou a tarde inteira assistindo esse filme. Nossa, não gosto nem de lembrar, de arrepiar. Aí quando... desculpa, gente, balancei o tripé. Aí quando chegou de noite, assim, né, que era horário de dormir, eu fiquei com muito medo, eu fiquei lembrando do filme. Acabei me assustando muito e acabei chorando. Fui bater na porta do quarto da minha mãe, toque, 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 mãe, abre a porta, tô com muito medo. Pra quê? Gente, tomar até uma xícara de leite. Minha mãe me deu um baita ralho, mandou eu voltar pro meu quarto, deitar e dormir. Depois eu voltei correndo, me embrulhei pés a cabeça e fiquei lá me tremendo debaixo do cobertor. E foi isso, gente. Filmes de terror me assombravam total na infância. Essa foi a quarta coisa que me aterrorizava, filmes de terror. Cara, ainda bem que eu não vivia assistindo muitos filmes na minha infância, então eu ia passar todas as noites assombrada. Bom, a quinta coisa são lendas. Lendas urbanas. Sabe aquelas lendas que as pessoas contavam antes, que vai passando de geração em geração, e as pessoas vão sabendo, vão contando, passando umas para as outras. Quando eu era criança, a gente se reunia na beira da rua ou na frente de casa, com vários amiguinhos da nossa idade, assim, tinha muitos. Tinha uns que eram um pouco mais velhos, assim, mas tinha outros que eram, assim, da minha idade. E a gente ia falar de lendas. Lendas de fantasmas, lendas de maldição, isso era lendas de terror, sabe? E aí eu ficava com muito medo, ficava aterrorizada. Sentia medo dessas lendas e sempre que a gente contava essas lendas, eu passava assim muitas horas com medo, sabe? Mas tipo assim, ficava com medo, tentava ali me aconchegar perto de algum dos coleguinhas, né, por medo de aliviar mais, porém não adiantava, eu continuava com medo. Mas até que dava uma aliviada, uma amenizada, mas ele não sumia assim não, sumia totalmente, ele demorava a sumir só quando eu esquecia daquela lenda, aí que ele sumia, mas demorava muito. A sexta coisa que me aterrorizava era medo de apanhar. Gente, eu fui dessa geração que ainda as mães pegavam cipós, pegavam sandália pra... Eu ainda fui dessa geração em que os filhos, eles eram corrigidos através de sandálias, cipós, cintos de colocar na cintura. E a gente tinha, né, eu passei por esses momentos, assim, de ser corrigida dessa forma pela mãe. Então eu sentia muito medo disso, muito medo. Então, tipo, qualquer travessura que eu fazia, eu já ficava assustada. Mas, tipo assim, gente, eu não era muito travessa, sabe? Eu não era muito de perturbar na infância. Porém, qualquer coisinha que as crianças faziam na época era motivo de correção para os pais. Então, se eu tomasse tipo um leite, né, leite cru, eu tinha essa mania quando eu era criança. Uma vez eu peguei uma colher de leite do completo da minha mãe e acabei comendo. E tipo, eu achei muito bom, tava muito gostoso, eu acabei comendo o pote de leite inteiro. Ela ficou muito zangada comigo e acabou pegando o cipó e me corrigindo. Mas eu tinha muito medo, assim, sabe? Quando ela falava assim, vamos conversar. Ou quando eu via ela com o cinto na mão, ou com a sandália, ou o cipó, já sentia muito medo. Então, essa também foi uma das coisas que me assombrava, me aterrorizava na minha infância. E essas foram as 6 coisas que eu quis compartilhar hoje aqui. Vou deixar uma coisinha. Quis compartilhar com vocês, né? Tomando um leitinho aqui, esse leitinho tá ótimo, tá excelente. E eu quis trazer pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje, da nossa conversa de hoje. Trouxe pra vocês 6 coisas que me aterrorizavam quando eu era criança.
E tinha outras coisas, tá, gente? Mas vai ficar só por essas 6 coisas mesmo, porque eu não quero alongar muito esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E gostaram do leite também, gente? Olha aqui, ó. Nem tomei tudo, tá pelo meio. Então vamos brindar. Gente, tchau, gente. Fiquem com Deus. Até a próxima. Que Deus proteja todos vocês.